Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques de hoje, né? E o Grêmio, nessa indefinição toda para quem será o substituto de Renato. Pedro Caixinha será o comandante do Grêmio para a temporada de 2025. Bom, o Internacional ainda vive aquela briga, pode-se dizer assim, né? De situação e oposição na negativa das debêntures. E o presidente já disse, bom, o Inter venderia alguns jogadores e agora precisará vender mais. Significa que o Inter não terá o time que teve em 2024. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, e aí o sinal para todo o Brasil pelo canal 575 da antena parabólica, né? Para todo o estado do Rio Grande do Sul pelos canais 20 e 520 da Claronet. Em algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos aqui no Poi Streaming TV, né? Nos estúdios no shopping, como vocês podem perceber. Bom, para o mundo aí através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, 2 numeral, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like e você assiste qualquer hora do dia, da noite, não pode ver ao vivo, aí como ficar melhor para você. Também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a CIMA, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos, agora 2025 vamos para 112 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, como eu tenho dito aqui diariamente, olha, teve um final de ano espetacular. Campeão da Sub-15, campeão da Sub-17, campeão da Sub-20 e também campeão da Copa Federação Gaúcha de Futebol, Copinha, né, que levou o nome de Zagallo, que garantiu ao São José a sua participação na Copa do Brasil do próximo ano. Nossos Dois Toques de hoje, então, para vermos aí, analisarmos aí o comandante do Grêmio para 2025, Pedro Caixinha, e também, né, ainda a repercussão que está acontecendo em relação à negativa das debêntures que aconteceu no Conselho Deliberativo do Internacional. Que consequências terá isso? Bom, aí o tempo dirá. Comigo, então, o conselheiro colorado Maurício Silva, o jornalista Flávio Fiorin e o conselheiro gremista Marco Antônio Fumagalli. Pedro Caixinha está em Portugal, aí depois, evidentemente, voltando aí ao Brasil, né, para assumir o comando técnico do Grêmio, substituindo nada mais nada menos que Renato. A tua opinião é o nome certo? Boa noite, boa noite. Boa noite, Maurício. É o nome certo? É a pessoa certa? Vamos começar antes. Eu acredito que o Grêmio, mesmo que ficasse o Renato, teria que fazer no mínimo 5 contratações. Porque mesmo o Renato não teve um bom time à sua disposição. Segundo lugar, eu acredito que o técnico do Grêmio deveria ser alguém maior que o Renato. E esse Caixinha me parece. Opa, mas no Grêmio quem é que pode ser maior que o Renato? Tem uma estátua lá? Como técnico. Ah! Como técnico. Porque o Renato, enfim, nos últimos anos não foi bem, mas ele tinha uma coisa que o ajudou no passado, que era o controle do vestiário. Esse ano parece que ele perdeu um pouco isso. Esse ano foi muito ruim para o Grêmio, porque eu já falei aqui, ao longo da temporada, a direção já tinha que ver quais jogadores eram dispensáveis. E eu acho que o técnico, independente da substituição do técnico, tem que haver a reformulação do elenco. É isso aí para iniciar. Mas eu acho que a reformulação do elenco, ela passa. Eu também sou daquela filosofia. Como dizia Ibsen, Frederico Arnaldo Bavovier, a direção contrata e o técnico dirige. Está aí o grupo e agora tu te vira, monta o time com esse grupo que tu tem. Porque os técnicos saem, né, e aí ficam os jogadores que daqui a um pouco não deram resultado. Mas eu acho que é importante, sim, sempre ouvir a opinião do técnico.
Embora, muitas vezes, né, a opinião do técnico também não dê a resposta. Mas aquele mecânica de jogo, característica do jogador, o Internacional está aí o exemplo. Né? O Kudê pediu todos esses jogadores no início de 2024, o Inter com ele não foi nada. Só foi ter depois com o Roger. Né? Então, o Renato, evidentemente, que é um técnico que sempre foi consultado. Embora Fumagalli. Muitas contratações esse ano não foram a pedido e avalizadas pelo Renato. A gente sabe disso. Talvez por isso, Cadu, ele tenha, de certa forma, não tinha o controle de vestiário que teve em temporadas anteriores. Não? Pois é, mas tu disseste assim, nos últimos anos, eu vou discordar de ti. O ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Sim, mas eu não disse isso. Esse ano, sim. Não, eu digo, esse ano, mas sim. nos últimos anos o Grêmio tem carências no elenco, especialmente no setor defensivo. Mesmo no ano passado, o Grêmio foi um dos campeões de gols. Foi a defesa mais vazada, uma das defesas mais vazadas do ano passado, quando foi vice-campeão, e esse ano também. Ultrapassou a marca de 100 gols sofridos. O problema do Grêmio defensivo é histórico. Então, não importa quem seja o técnico, eu acho que é uma obrigação da direção já era encaminhar soluções para esse problema, que é um problema que o nosso co-irmão não tem. Nosso co-irmão tem uma defesa. Não tinha, passou a ter agora. Porque não são só aqueles jogadores que estavam negociados, o caso do Vitão, do ponteiro, Wesley, né? E mais jogador. Agora o presidente foi bem claro. O remédio vai ser amargo, com a negativa da debêntures. Ele foi bem claro. Porque terá que vender mais jogadores agora, porque a questão financeira do Inter ela é calamitosa e todo mundo sabe. Não? Quer que eu fale agora ou na hora certa? Não, acho que pode falar, pode contestar. Até quero saber como é que se encarou isso aí, né? Essa questão da negativa dos debêntures. Deixar o torcedor pode ficar preocupado na Libertadores. Depois eu falo sobre a reunião, sobre a votação. Agora eu falo especificamente da venda de jogadores. Evidentemente, eu acompanhei toda a reunião, até a parte de assuntos gerais, que eu usei a tribuna, já tinha 30%, 40% do público, como sempre, né? O pessoal vai embora, terminou o assunto principal, vai embora. Então, eu tenho muita tranquilidade para analisar o que aconteceu. O presidente realmente perdeu os estribeiros, um caso que todo mundo sabe aí, e eu sempre digo assim, Cadu, eu morei no Rio, na década de 90, e uma vez eu estava indo pela Dutra, passei em Itaguaí, e tinha uma placa de trânsito assim, as crianças podem estar desatentas, o motorista não. O plenário pode perder a calma. O plenário pode debater, pode discutir. O presidente do clube não tem o direito de perder a calma. E ele explicou no final, pediu desculpa, que ele é sanguíneo. Desculpe, presidente. O presidente tem que ser magistrado. Não pode aceitar provocação e não pode reagir. E ele saiu do plenário com essa, entre aspas, assim, essa irritação, essa raiva, que eu chamei até de uma raivinha, que ele tinha que botar para fora, e os repórteres todos esperando, e ele jogou tudo, jogou. Eu vou vender, eu tenho que vender, porque agora o remédio vai ser amado. Eu vou dizer, torcida colorada, Esporte Clube Internacional não vai vender a rodo, como o presidente falou, na emoção. Porque no outro dia foi feita uma reunião do Conselho de Gestão, tem pessoas com muita tranquilidade, o primeiro vice, Dalton Schmidt Jr., que é um cara muito tranquilo e muito consciente, muito conhecedor de finanças, administração, economia. Ele deu uma declaração já bem mais tranquila, e disse, não, o clube tem sempre que ter um plano B, nós vamos atrás. E qual é esse plano B? Eu tenho, mas primeiro vou dizer, torcida colorada, não serão vendidos jogadores indispensáveis. Contem com isso, sabe por quê? Porque eu cito 2 jogadores que são tranquilamente não dispensáveis, assim, não presta, vamos embora, mas que atualmente não estão sendo utilizados. Os 2 são reservas, e os 2 juntos reservam para a mesma posição e custam mais de 2,5 milhões por mês. Se tirar esses 2... Não, muito mais, né? Os 4 quatro maiores salários internacionais são... Calma. Estou falando dos 2. Valência e Alário custam
um pouco mais de 2,5 milhões, os dois, só os dois. Então, se conseguir encaminhar esses dois, a folha de pagamento já vai assim, então, torcedor regulado. Sobre esse aspecto, não vamos para a Série B, porque agora... Não, calma, Roger, calma. Assim, dispensando 2 mega salários desses, já começa a ajustar tudo. Depois eu falo da reunião. Pois é, mas é um time modesto para jogar Libertadores, então não. Pois time é. modesto o quê? Com Borrello, centroavante, eu estou tirando 2 reservas. Mauri, vamos lá, Mauri. Mauri, vamos lá. O Internacional terá... Eu estou afiançando que não serão vendidas. Bom, vamos lá. O Internacional terá várias competições. Vamos lá, começando pelo Gaúcho, que será um Mundial FIFA. O Grêmio querendo o octacampeonato, o Inter querendo interromper. Aí tu tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Sem plantel, tu não vai a lugar nenhum. Daí eu faço a pergunta. Sem plantel, tu não vai a lugar nenhum. Alário fará falta? Nenhuma. Eu não sei. Valência, Valência atual, não do primeiro ano. Não. Fará falta? O Internacional só foi bem, Mauri, quando só teve um campeonato, o brasileiro. Foi ridículo na Copa na Sul-Americana, caiu numa repescagem para um time totalmente desconhecido, caiu na Copa do Brasil e o Inter tem essa característica, só vai bem quando tem uma competição. Tu vai dar preferência ao quê? Vai ter que dar preferência. E aí tu está perdendo jogadores. Bom, se o Alário e o Valência não deram uma resposta, mas é o grupo que tu precisa para diversas competições. E tu vai precisar. Bom, mas quem sabe, eu te pergunto, tu conhece um pouco de futebol, Fiorim, mais que nós todos. Ricardo Matias é um reserva pior que o Alário agora. O Gabriel Carvalho está sendo negociado. Então, é uma das pratas da casa. Um dos jovens que certamente o Roger já demonstrou. Não, assim, eu sei tudo isso, tem que ter plantel, mas só queria dizer assim, a declaração do presidente foi no momento de irritação, de raiva, e não será assim como ele deixou transparecer, como que ele diz assim, agora a culpa é toda da oposição, nós vamos para a segunda divisão. Não é assim. Com todo respeito, não é assim. Com todo respeito, eu acho que é dos dois lados. Eu acho que não estão pensando no clube. Estão pensando de um lado e pensando do outro. Agora eu estou falando de plantel. Não. Agora que tu falasse a questão dessa reunião de debêntures. Não sei se esse era o caminho. Depois eu falo, não foi reunião de debêntures, depois eu falo. Tá bom. Não foi reunião de debêntures. Debêntures não precisava reunião. Pois é, mas o Inter está numa situação... Mas eu explico. Quer que eu explique já tudo agora? Não, vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu perguntar para o Fiorim também. Pedro Caixinha é o nome certo para substituir a estátua Renato Portaluppi? É um estilo totalmente que está acertado com o Vasco, né? Com o Vasco, está acertando com o Vasco. É um estilo totalmente diferente, né? Quem sabe seja uma nova metodologia, uma nova visão, um novo perfil que o Grêmio precisa, né? Mas que esqueça o Renato, vai ficar a estátua, mas que ele empregou até hoje dentro de campo nos últimos anos e que nessa temporada foi medíocre, esqueçam. Quem sabe agora com o Caixinha seja um novo ar, novas filosofias de trabalho, pode ser que encaixe aí, o Grêmio tenha sucesso nesse ano, primeiramente buscando o Octa, depois Recopa Gaúcha, Copa do Brasil, Sul-Americana e também o Brasileirão. Eu acho que uma coisa marca, né? É esta autonomia que o Renato sempre teve no Grêmio. Sempre teve, sempre terá. Né? Isso aí inclusive pessoas que saíram do clube enquanto o Renato estava aqui podem estar voltando, né? É o caso do Rogerinho. Não, esse é um outro problema. Que terá porque o Caixinha quer a sua comissão técnica. Né? Ele quer o preparador de goleiros, e o Grêmio está montando a sua equipe. Né? O próprio Rogerinho, que já foi do Grêmio, preparador de goleiros. Daniel Pavan também. Né? Então, terá uma equipe. Mas o Caixinha, evidentemente, todo técnico tem que ter os seus caras de confiança. O seu auxiliar, o seu preparador físico ou o seu treinador de goleiro, e essa aí vai ser uma tratativa que o Grêmio terá que encaminhar. Né? Mas eu acho que o que acaba principalmente é isso, né, Fumagalli? O Grêmio o Caixinha não terá a autonomia que o Renato sempre teve no Grêmio e vai voltar para o Grêmio, isso não é questão de tempo. Vai voltar, mais cedo ou mais tarde vai voltar. E sempre teve e sempre terá. Eu acho que aquela derrota do Corinthians alterou a ideia do Renato ficar. Sem dúvida. Eu não entendo sem dúvida. Que alguém que vai substituir o técnico não tenha já um planejamento há 2, 3 meses atrás para substituir esse técnico. Então, se vai substituir, vai mudar tudo, já era para estar com o projeto pronto
e já era para começar a executá-lo na segunda-feira após a saída do Renato. Eles foram pegos de surpresa. Eu acho que Eles sim. contavam que o Renato ia ficar. Eu penso que sim, tem gente que diz que não. Pelo que dá a entender até agora, que Eu foram pegos de não surpresa. mas eu penso, sim, pela confiança que o presidente Guerra tem no Renato, pela amizade que eles têm, que ele gostaria, sim, de continuar com o Renato. Sem dúvida, isso foi. Agora, realmente, o Grêmio teve que sair correndo atrás de um técnico. Dos falados, eu preferiria o Carille, mas, enfim, eu não conheço muito bem o trabalho do Caixinha, então agora resta confiar. Então eu vou te dar, o Caixinha, o ano passado, ele ficou no Bragantino até outubro, né? Pois o Bragantino brigou até a última rodada para se manter na Série A. E ele fez... Esse ano, outubro. Ele fez o ano passado a melhor campanha do Bragantino como técnico. Ele é um português, né? Inclusive ele está em Portugal, passando as suas férias. Aí está retornando para assumir o Grêmio. Aí ele fez a melhor campanha, colocou o Bragantino na pré-Libertadores do ano passado. E tanto lá como aqui deu um nó no Renato. É verdade. Os 2 jogos. É verdade. Porque o Grêmio não consegue ganhar. É verdade. Então, o Inter já fez o serviço, mas o Grêmio não conseguiu. Fábio, na verdade, eu acho... E ele chegou quase, em 2024 agora, né, Fiorinho? Ele quase chegou à semifinal do Campeonato Paulista. Faltou pouco. Faltou pouco, né? Com um time, teoricamente, né? Porque ali a gente sabe que é um time de empresários que vendem os jogadores, né? Então tem essa mudança toda, né? Ele já demonstrou, e ele é um técnico que tem conhecimento. E depois que o pessoal do energético diminuiu também os gastos lá, começou a vender jogadores e perdeu força também. Né? O Cadu até ajudando nisso aí para o pessoal entender. Tiraram do Bragantino, tiraram do Caixinha, o equivalente a Borré e Wesley no mesmo momento. Alejandro e Elinho. Olha, até tem... verdade, o aproveitamento do Caixinha... que está no Vitória. O aproveitamento do Caixinha no Bragantino foram 125 jogos, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas. O aproveitamento 50,53. Olha, é um belo aproveitamento, né? Por um time como o Bragantino, que não tem pressão de torcida, que não tem cobrança. Isso é bom? É bom. Mas também não é um time que busca títulos, busca campeonatos. É, repito, um time de empresários, né? E ele também, ele em 2024, na fase preliminar da Libertadores, nas oitavas da semifinal da Sul-Americana e da Copa do Brasil também. Ele não passou por essas competições, né? Claro que o Grêmio vai ter um outro comando, uma outra situação, um outro objetivo. Agora, essa questão dos jogadores, muito que tu disse, fez referência, tem que sair, talvez com ele serão reavaliados. Daqui a pouco está saindo o Diego Costa, o Rodrigo Caio, daqui um pouco com eles terá uma outra avaliação. Eu acho que isso mostra, inclusive, há casos de jogadores que não rendem com determinados técnicos. Exatamente. O próprio Roger mudou o desempenho de alguns jogadores internacional. E o caso assim mais que eu me lembro bem, o Alisson, que veio do Cruzeiro, veio para o Grêmio, ele foi para o São Paulo e o Dorival achou uma posição para o Alisson que ninguém tinha achado. Então, mudando o técnico, pode ser que alguns jogadores sejam aproveitados de outra forma, né? Porque o Reinaldo, ofensivamente, é um bom jogador. O problema dele é defensivamente. Se o técnico montar um esquema que proteja o ala, pode servir. Então, isso tudo agora vai ter que passar por uma reavaliação, na verdade. E as características do Caixinha, em termos do futebol, em termos que a gente vê a maneira dele jogar, ele sempre busca um volume, buscar sempre um volume de chances de gol, né? E gosta de sempre pressionar a saída de bola, né? Essa é a característica dos times dele. Sempre tem sistemas defensivos fortes, né, Fiorinho? Né? E essa pressão em roubar a bola. É um técnico... o estilo dele foi assim, no Bragantino. Por isso eu estou dizendo. É verdade que trouxe os números da campanha dele no passado também. Por isso que eu estou dizendo. São as características dele. Claro que sempre, para te colocar a maneira que tu quer, a mecânica de jogo, sempre tem que ter, né, jogadores para ter esse tipo de característica. Exatamente. Na verdade, o Grêmio, de certa forma, a gente tem que avaliar se já tem um novo treinador. Também não adianta fazer uma lista de dispensa com base no desempenho anterior dos atletas, né? Até arrasado, para quem não tem dinheiro, não é bom, né?
Também tem isso. Eu espero que dê certo, até porque eu quero ser octo, gaúcho. É um desejo meu, porque é um título que o co-irmão tem e nós não temos. Desculpa, esse É a campeonato. Copa do Mundo. Desculpa. Esse campeonato eu tinha definido como mundial. Agora estão dizendo que será um gauchão FIFA. Exatamente Na por verdade, isso. um torneio, né? É. Rapidinho. Agora vai ser mais. Torneio virou gauchão. Para eles para se ralar também, né? Para chegar lá e não se classificar é fácil. Né? Só que nós teremos aí um Grêmio em reformulação, um Grêmio com novos integrantes do departamento de futebol, o Grêmio com nova comissão técnica, o Internacional mantendo, né, a sua comissão técnica, mas, embora, né, o Mauri não acredite, o Inter se irá se desfazer de jogadores, principalmente, né, o Bruno Henrique tem proposta, o Vitão, jogadores importantes, né, o Wesley, né, e aí o Inter certamente não terá o time que encerrou o ano de Se se 2020, desfizer daqueles que não estão 2024. correspondendo, Não, mas parei, pô. agregar um valor para trazer outros. Piorim, bom, mas aí é uma questão financeira. Se tu tá porque o Grêmio Internacional hoje tem folha de pagamento em 500 milhões. Ou seja, tu tem que reduzir. Isso aí o presidente já deixou claro. Você vai vender 2 só, ou 3 ou 4, vender mais. Ele deu a entender que vai vender mais, porque o remédio será amargo. Bom, aí nós vamos ver. O Mauri está garantido que não. Mas aí tu perde qualidade. Tu perde qualidade. O Wesley foi o melhor jogador no Internacional. E vamos combinar, tem uma proposta do futebol russo, né, de 10 milhões de euros. Tem que vender correndo. Mesmo se não tivesse nessa situação. Um jogador com 25 anos. Olha, e com o preço do dólar hoje, já era para ter vendido. Cadu, isso está se concordando comigo. O Wesley não entra nessa irritação do presidente. Vou vender. O Wesley já estava sendo encaminhado. Agora, eu não posso perder a piada, sabe, né? O Caixinha vindo para o Grêmio, ele é apaixonado pelo Sacha. O Sacha teria que pedir desculpa pelo negócio da valsa. Como é que seria? Eu acho que isso aí, se realmente quiser e o Grêmio aceitar, o futebol é profissional. Eu sei, mas já foi. Já foi coisa do Roger, o profissional. Não, mas vamos lá. Bonamigo sai do Grêmio para o Inter. Batista. Esse não dançaram a valsa. É que eu sempre digo, como é que é? Torcedor é torcedor, dirigente. Jogador é bolso, meu amigo. Não tem essa, eu sou gremista, eu sou colorado. Né? Não tem essa. Os caras são profissionais. O próprio Filipão, isso aí agora, a questão de 1 mês, 2 meses atrás, na Rádio Guaíba, todo mundo sabe que o Filipão é gremista. Não, estou torcendo pelo Roger, estou torcendo pelo Paixão, são meus amigos. Se um dia eu viesse a ser convidado pelo Inter, faria tudo para ser campeão e botar faixa com o Inter. Então, isso aí, profissional é profissional. Se o Roger é gremista, se o Roger é colorado, se isso e aquilo. O Sacha foi aquele famoso, né? Que dançou, pegou a bandeirinha e dançou a valsa dos 15 anos. Quem sabe o Inter está se encaminhando para esse tempo aí, 15 anos. Quem sabe se ele vier para o Grêmio não pega a bandeirinha, não dança a valsa também. Vamos contratar a valsa do Sacha. Por quê? Daqui um pouco. Eu acho que a prioridade do Grêmio não é atacante, mas enfim, nunca sabe. O treinador tem o seu pacotinho, né? Não tenha dúvida que... O Sacha evoluiu muito, ele é um bom jogador. Não, ele é um jogador importante, né? Marcou a época no Internacional, mas ficou marcado especialmente e agora fez gols decisivos nessas últimas partidas aí, né? Do Bragantino. Dados aí salvou o Bragantino do rebaixamento. Exatamente a manutenção, né, do Bragantino na Série A. Agora, eu não sei se o Grêmio vai fazer essa limpa aí que tu está alegando, Fonagalho. Eu não sei. Pelos sinais, parece que não, Cadu. Isso aí, com o novo técnico, eu acho que o Grêmio precisa também... Calma, o novo técnico pode ter uma avaliação diferente, né, porque... O Renato, ele tinha aquela história do meu grupo, da bruxaria. Sem contar vários jogadores que estão retornando de empréstimo também. Poderão ser aproveitados. Esse negócio do meu grupo parece assim, ele gosta de trabalhar com cascudo, né? Por quê? Porque aí eu confio no meu grupo. Ou seja, o Renato, ele se descuida um pouco da parte tática, porque ele não levou no tático só do Caixinha, não, ele levou de outros técnicos também, vários, né? Então, na verdade, eu acho que tem que passar por uma reavaliação o elenco do Grêmio, né? Porque isso é uma coisa controversa. Tem gente que acha que tem que fazer limpeza
e tem gente que acha que tem jogadores que não foram bem aproveitados, né? Então, esse é um assunto que eu acho que a direção vai ter calma para resolver. Bom, uma coisa a direção mostra. Fez uma limpa em todo o departamento de futebol. A não permanência do Antônio Brum, e assumindo aí, né, o novo vice-presidente e o novo diretor de futebol, e também o vestiário comandado, né, por uma nova comissão técnica. Agora, a questão é no grupo, né? Agora, o Brum, ele já tinha falado, até uma janta que sentou do meu lado, ele já tinha falado 2, 3 meses atrás que ele ia sair no fim do ano. Então, não é uma questão de limpeza. Ele tinha os assuntos, ele tem as clínicas dentárias dele, ele tinha cuidado da vida dele, ele ainda é um jovem. Pô, mas eu acho que ele queria sair. Mas todos os dirigentes são, hoje os dirigentes são assim, né? Mas eu acho que ele queria cuidar um pouco da vida, da vida pois dele. É, mas, né? E, na verdade, ele cumpriu a etapa que ele se propôs a cumprir. Né? E o problema... Não foi surpresa. Não Já foi. era esperado que ele ia sair, né, no fim. Enfim, qualquer resultado. Eu acho que ele prestou o serviço que pode prestar ao Grêmio. Não, eu acho que... Não foi um mau dirigente, vamos dizer assim, né? Ele só era inexperiente e eu acho que até... Bom, mas aí tu vai nessa linha, num momento delicado como o Grêmio está passando, né? Tu falou em falta de experiência do ex-vice-presidente, do Antônio Brum. Mas aí eu te pergunto, que experiência tem o Alexandre Rossato e o Guto Peixoto, o César Augusto Peixoto? Que experiência... Eu já disse aqui, são homens dedicados ao Grêmio, são homens que trabalham pelo Grêmio, mas que experiência que tem esses dois profissionais num momento delicado, num momento complicado, que o Grêmio está numa reformulação. Sai um técnico que a gente sabe o que significa para o Grêmio, embora esse ano ele tenha sido muito importante. Eu vi uma entrevista do Guerra onde ele disse que ele quer formar novas lideranças dentro do Grêmio. Então, é uma questão política. Sou totalmente a favor. Agora, se vai dar certo ou não, eu acho sim que um dirigente, como tu sabe que tem muito executivo de multinacional que é formado em teologia, em sociologia, não sabe nem fazer, pode dizer, uma conta, mas a gestão superior, ela não entra em campo, ela tem que saber tratar com pessoas, né? Então, de repente, alguém que não tem essa gestão vivência, de grupo. Gestão de grupo. Então, pode sim alguém, eu acredito que tem gente, eu não sei quem vai ser o coordenador técnico. Pois é, eu não sou contra, Fumagalli. Eu não sou contra a formação. Acho que isso é necessário. Agora, eu questiono o momento. Este é o momento para colocar 2 pessoas, com todo respeito. Eu te perguntei, qual é a experiência deles de vestiário? E a gente sabe muito bem, em situações anteriores. O boleiro, olha, sabe nada. Não sabe nada. Vamos lá, o Internacional teve um exemplo recente aí, né, com o Becker, uma bela pessoa, uma pessoa extraordinária. Mas era o quê dentro do vestiário do Inter? Aí, quando teve uma mudança, o Inter passou a ser outro. É esse o meu questionamento. Eu não sou contra, não sou contra. Acho que tem que ter. Nós não podemos ficar sempre, né, naqueles grandes dirigentes que tiveram dupla Grenal. Na verdade, desde a gestão Romildo, acho que todos os vice-presidentes do Grêmio foram vice de futebol em algum momento, exceto esse próprio Guto Peixoto, que assumiu o lugar do Bobson, né? Quando o Bobson faleceu. Agora, isso aí realmente faz tempo que o Grêmio não tem pessoas muito experientes em futebol. Por que não formaram? Eu acho que o último que conhecia futebol, vestiário, foi o Dr. Price, que também depois colocou o Odorico, e o Odorico conhece. Não, vamos lá, um pouquinho aqui, ó. 2 homens experientes, que viveram a vida do clube em categorias de base, e estiveram na 2ª divisão. Denis Abraão e Sérgio Vasquez. Mas eu acho que aí é outro grupo político, né? Bom, aí nós vamos cair na política, então. Claro. Aí nós vamos cair na política. Desses 2 eu sei que é de grupo ou de oposição, mas um dos 2. Não, parei um pouquinho. O Guto é do grupo do Romildo. Romildo seria o candidato ao processo sucessório contra Alberto Guerra, só não foi porque não tinha quórum.
sabia, tanto é verdade que todo o grupo de Romildo foi aquela situação de rebaixamento, né? O grupo não elegeram ninguém, não elegeram ninguém no conselho. Então, ele seria, né? O Guto seria o candidato Romildo. Então, outro problema. Situação e oposição podem O trabalhar Grêmio, juntos. bom, Claro. o Grêmio terá processo sucessório em setembro. Né? Isso também É tem que ser melhor tu verificado. ter próximo de ti um adversário teu do que um puxa-saco que não vai te também. anular. Também tem O isso. presidente Romildo agora, uma Com entrevista. aquele ferrenho contra. O presidente Romildo Bozão, uma exatamente. entrevista à Rádio Gaúcha agora domingo, foi bem claro. Disse, olha, ele até apoiou essas mudanças radicais, e não foram só os homens do futebol, comissão técnica, também, né, os profissionais. Né? Foi embora o preparador físico, foi embora o preparador de goleiros. Né? Agora mudou, foi uma mudança radical. Aí o Romildo, né, até fez essa referência e disse, olha, o Grêmio está certo em fazer, né, essa mudança radical quando eu não fiz e errei. Na época dele, o que ele deveria ter feito, né, e acabou não fazendo. Mais ainda, o Filipão entregou uma lista para ele de limpeza de vestiário. E ele demitiu. Ele Não aceitou e demitiu. Demitiu o Filipão e trouxe de volta o Renato. Porque o problema das passagens anteriores do Renato. Não foi depois do Filipão, não foi o Renato. Não, sim, mas das passagens anteriores do Renato, a última vez que ele saiu, que caiu para a Série B, ele deixou o vestiário completamente dominado por ele. Nenhum treinador Fumagalli. nenhum treinador conseguia controlar aquele vestiário. Mas aí é o que eu digo. O Grêmio vive sempre um ciclo. Ciclo. Renato, Filipão, Roger. Roger, Renato, Filipão. Filipão, Roger, Renato. Quando cortou-se o cordão umbilical, que está sendo agora, o Roger tudo bem, agora está no Inter, tá? Agora tá com o Pedro Caixinha também cortando esse cordão umbilical desses três. Quando cortou na época, vieram Thiago Nunes e Mancini. Onde é que o Grêmio parou? O tio Mancini tem Aonde é que o Grêmio... Não interessa. O Grêmio cortou o cordão umbilical e aí vieram depois, que foi essa demissão do Filipão, que era o ciclo sempre, né? Sim. Depois lá no fim voltou o Renato. Aí eu te pergunto, Thiago Nunes e Mancini, onde é que o Grêmio foi parar? Quem dominava o vestiário? Não, onde é que o Grêmio foi parar? O Grêmio parou na Série B. Série B. Sei por quê. Por quê? Cordou o cordão umbilical desses três. E o Grêmio agora está nesse processo. Agora é Caixinha. Agora está fazendo uma limpeza geral. Agora o vestiário Tirou só não. o treinador. Pois é, foi Exatamente. foi o que... Agora limpou mais. Foi. Pois é, mas eu quero saber essa limpa toda. Né? Talvez. Eu quero saber qual é o resultado. Claro que a expectativa é que seja um resultado Logo que positivo. saíram do Grêmio, o Filipão e o Paulo Turra, que era o auxiliar dele. O Paulo Turra lançou o livro dele, até perguntei para ele, ia pegar o livro dele. Mas vocês pegaram uma bomba lá no Grêmio? Ele me disse bem assim, se tu soubesse o que era aquele vestiário, Pois é. e se eu falar o que eu sei, pegava fogo até na arena. Foi por isso que ele pediu as Ele alterações lá. não esconde ninguém, Não, isso já não. falou. As alterações que ele colocou, o Filipão na época, para o Romildo, e o presidente hoje reconhece, né, que errou em não ter feito essa limpa geral. Bom, olha, sucesso você vai ter sempre, tudo que precisar em termos de imóveis, aí na Central de Imóveis, com o Domênico, toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem, né? Você quer adquirir um imóvel, ela tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone convencional, celular que serve de WhatsApp, bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato está aí na tela, SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro é na Casa Pneu, né? Então, há de 60 anos, aquela revisão na melhor qualidade que você tem lá, com todos os itens, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freio, e aquela promoção permanente que você tem sempre lá na Casa Pneus, que é o Feirão de Pneus. Está aí, ó. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, né? Caso você queira agendar, 51, código diário 33424245. Né? E a revisão do seu carro é fundamental, importante, até porque a gente está em época aí de férias,
de viagem, colocar o carro na estrada, então é uma questão de segurança, mesmo que você não viaje, mesmo que fique na cidade, isso tudo é uma questão de segurança. Até para você saber, o preço de um pneu é mais barato que uma multa, sem falar na questão também de segurança. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo dando sequência ao nosso 2 Toques desta quarta-feira. Você é um bom menino. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa quarta-feira, com Marco Antônio Fumagalli, Flávio Fiorin e Maurício Silva. Nossos Dois Toques você tem na MASP TV, né? E tem o meu canal. Se não viu ao vivo, qualquer hora do dia da noite, está aí, 2 Toques, Cadu Oliveira, vai lá, inscreva, compartilha, dê o seu like e fica melhor para você se não viu o nosso Dois Toques ao vivo. Nossos Dois Toques para a Unimed. Olha só, a melhor estação do ano começou. E você, vai como para o verão? Vai com a família? Vai com os amigos? Vai só para descansar ou quer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve o cuidado da Unimed Porto Alegre com você. Assim você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão, vai com a Unimed Porto Alegre. Falar em ir, não foi, né, Mauri? Essa polêmica toda da debêntures na segunda-feira, né, apresentado pela direção, que era uma questão de um financiamento, para pagar os financiamentos, né? Aí por 2 votos foi negado. Como é que tu analisasse, como é que tu encarasse, né, essa briga política que existe no Internacional? Cadu, essa é a realidade. rapidamente, em 5 minutos, nem isso eu vou explicar o que foi a reunião, inclusive retirar esse reducionismo que tu chegou a citar, mas tu agora, quando eu falar, tu vai rever o teu ponto de vista e não vai entrar na barca que alguns coleguinhas teus estão entrando. É tudo briga política, é tudo briga política. E não, deixa eu terminar. Na realidade, o que aconteceu? Eu acompanhei todo o processo, desde a primeira reunião que se teve, que a gestão apresentou o projeto de debêntures. Na época não se falava em Beira-Rio. A nós, o meu movimento político Intermaior, parecia um bom projeto de refinanciamento, alongamento da dívida, possibilidade de redução de juros, e tudo e estava indo bem, até o momento que entrou na proposta a alienação fiduciária do Beira-Rio. Como mexia com o patrimônio do Beira-Rio, que no caso era o maior, do Internacional, que era o maior, qualquer patrimônio que estivesse envolvido teria que consultar o Conselho Constitutivo e o Conselho Fiscal. Se não tivesse sido incluso o Beira-Rio na negociação com alienação fiduciária, que é simplesmente, Cadu, assim, já expliquei, vou explicar de novo. Acertou, fechou com o banco, o Beira-Rio deixaria de ser do Internacional no papel e passaria para o credor. O Internacional continuaria com direito de uso, com a posse para uso, mas a posse no papel é do credor, que, havendo atraso de uma mensalidade, ele reivindica e em 15 dias passa para o nome dele. Hoje, aqui nesse programa, sabe o que Fumagalli estaria dizendo? Mauri, vocês também não têm estádio agora. Aliás, já estava rolando nas redes. E isso foi evitado. Então, o que se discutiu naquela noite, teve algumas altercações, e já muito falado, eu já expliquei aqui o que houve por excesso de irritação e tal, mas a reunião estava muito produtiva e estava se discutindo só isso. Não é política, não. Os que aceitavam que o Beira-Rio fosse transferido em alienação fiduciária para um agente financeiro e os que eram contra porque estavam privilegiando a entrada de dinheiro mesmo que comprometesse o Beira-Rio. Por que eu digo isso, Gata? Porque se não tivesse incluso na proposta esta... Então tu acha que foi mal explicado pela direção? Não, eu estou explicando. Se não tivesse entrado o Beira-Rio, não iria para o Conselho, porque seria um ato de gestão, um ato de refinanciamento da dívida, não precisaria convocar Conselho, só foi convocado porque
entrou a alienação fiduciária do Beira-Rio. Então, não é política disso, que é política daquele, porque negaram as debêntures, ninguém. Cadu, te digo assim, ó, dos que estavam lá, 98% eram a favor das debêntures, só eram contra dar o Beira-Rio alienação. Terceiro, tá? Então a discussão foi: damos o Beira-Rio ou não damos? Isso, só isso. Então o resto não tem tudo, nada de briguinha, oposição, esse negócio de é briga política, uns cabeça coroada da empresa, isso é pura. Não, mas não foi, não é só os coroados, não. Coroadas. Coroadas. Ontem teve um colorado aqui e aí já partiu até por uma política partidária. Não, porque ele é de um partido que não faz nada. Que não... bom! Pois é. Eu estou falando da reunião de segundo, que realmente aconteceu, e vou culminar com a minha participação já lá no final, já nos assuntos extraordinários, e dizendo o seguinte: o que estava em jogo era isso, os que eram contra, os que eram a favor, doar o Beira-Rio, o resto não. Daí a gestão, durante muito tempo, se teve alguém da gestão aqui deve ter explicado, que as garantias eram quatro. Quadro social, que era a mais robusta, que ia cobrir tudo, e eu acho que também cobriria, receita de jogos e um fundo de reservas que ele é criado. Esse aí é meio discutível, porque os caras estão meio ruim das pernas, mas tem que criar um fundo de reserva, mas tudo bem, vamos considerar as três. E daí o Beira-Rio também. Eu falei depois na tribuna lá o seguinte, ó, o meu tom conciliatório, que normalmente eu sou aplaudido por isso lá, e fui de novo aplaudido. Aqui, ó, depois de todas as alterações aqui, eu quero falar como eu sei falar, que é para conciliar. Eu gostaria de dizer assim que nesta noite não teve ninguém, nenhum vencedor, nenhum perdedor. Perdeu o clube. Teve um perdedor. Perdeu o clube. Que já está perdendo, que é o Internacional, que está numa situação financeira catastrófica. Então, para ajudar nessa situação, eu me proponho, me ofereço, se a equipe do corpo técnico financeiro do Nacional quiser usar minha experiência de 39 anos em multinacional alemã e me convidar para ir no banco amanhã, explicar para eles por que não precisa do Beira-Rio, eu vou lá e ajudo. Bom, porque só para fechando, vocês, Leandro Berg, baita do cara, o senhor, todos me convenceram que só as mensalidades sobrariam muito para cobrir a dívida. Então, com essa informação, eu tenho certeza que eu chego no banqueiro e convenço-os de que eles podem tocar o projeto sem alienar o Beira-Rio. E eu deixei essa proposta e me ofereci, e ao final, de novo, o tio Mauri foi aplaudido, porque o tio Mauri é o homem da conciliação. Então, isso, Cadu, não, é só isso. Dessa vez não é por política, era por posse, entregar o Beira-Rio ou não entregar. Pronto. Então é mais explicado. Ou a direção não teve uma outra alternativa, uma segunda alternativa, e a oposição não encaminhou isso à direção. Olha, vamos discutir uma segunda alternativa. Não. Aí foi a briga política. Como aconteceu, um bate-boca lamentável, do presidente com o candidato à presidência, Roberto Mello, quando falava, né, aí falhou o microfone, aí até o técnico de som tu não paga. Aí o presidente respondeu: não, mas eu estou pagando o Nico Lopes, que era da gestão, que foi o Nico Lopes contratou, e o Edenilson, que daí foi o Edenilson. Aí ele: mas tu não ganha nem gauchão. Mas o Inter não ganha gauchão há quantos anos? São 8 anos que o Inter não ganha. Então é política, assim, Nesse programa eu disse assim: isso já está rolando há 3 dias na imprensa, eu nem vou tocar porque houve irritação, e eu condeno. Citei o caso lá da Dutra, em Itaguaí. Então, eu só quero, assim, para dizer bem claro, Cadu, a gestão explicou bem, muito claro, que as 3 garantias eram suficientes, mas que o banco só queria o Beira-Rio para reduzir o juro. E eu contesto isso, sabe por quê? Porque isso que eu digo. Eu, no meu tempo que eu era gerente financeiro, eu jamais deixaria de perder um empréstimo desse, porque o banco queria reduzir o juro para ter a posse da minha casa, sabe? Eu tenho e continuo oferecendo, meus amigos, Giovanni, Leandro, Dalton, Vitor, vocês precisarem, eu vou com vocês no banco, e eu tenho convicção que eu os convenço. Bom, convencido você está sempre, tudo que precisar em termos de ferragem,
Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não, onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vamos para agora 39 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião, e aquela dupla espetacular, né, Fumagalli? Gilberto e João Carlos, dando todo aquele atendimento VIP lá na Ferragem Lampião. Aquela dupla imbatível. Imbatível. Deixa encaixou, hein? Convencimento aí. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco que está sempre nos facilitando de tudo que é maneira. Como é o caso de agora, que abra a sua Banri Global Account, uma conta internacional multimoeda sem tarifa de manutenção. Banri Global Account, o mundo para investir e viajar. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, ou Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele o que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e diversos serviços e produtos, né? Aí, nada melhor que um presente, aí, um quadro personalizado, estamos chegando no Natal, aí para que você possa presentear. Olha só, e sempre uma loja bem pertinho de você, e aquela facilidade, você pede e recebe em casa. Clique Impresso, está aí o telefone e o site, cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques dessa quarta-feira. Já pensou em ter um mundo na sua mão? Chegou o Banri Global Account, a conta internacional multimoeda do Banrisul. Você compra moeda estrangeira com toda a segurança. Da sua conta corrente mesmo. E faz tudo pelo app. E ainda tem um cartão aceito no mundo todo, para viajar para onde quiser. E o melhor, não tem custo para abrir a sua conta. Aproveite! Banri Global Account, um mundo para investir e viajar. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Venha conhecer a MF Máquinas e Ferramentas. As melhores marcas e os melhores preços. Além da venda, locamos equipamentos para a sua obra. Rua Câncio Gomes, número 80, bairro Floresta, em Porto Alegre.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, com Marco Antônio Fumagalli, Flávio Fiorin e Mauri Silva, né? E o nosso Dois Toques você tem nas redes sociais do meu canal, Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, escreva, compartilhe, se inscreva, dê o seu like, assiste qualquer hora do dia e da noite. Também estamos na Master TV, pela TV e também no Poa Streaming TV. Nossos Dois Toques para lavar 5 estrelas, para deixar o seu carro ter um brilho espelho total. Tá aí o caminho, é diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Tá aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Seu carro tem aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então o caminho é esse, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Tá aí o telefone, só você agendar com o Marcelinho. Quero mandar um grande abraço, né? Nosso amigo, nosso parceiro querido Emerson Bainichi, que hoje está aniversariando, né? A gente tem hoje a festa da SEG, a grande festa da SEG, destaques do melhor do ano, mas vamos passar também pelo Barranco. Depois vamos lá, aí o Barranco hoje por conta dele. Vai, um grande abraço. Pessoal do colégio lá também ligado, né? Semana retrasada comemoramos 35 anos de formatura do Colégio Marista São Pedro. Tem uma placa alusiva aqui no colégio, aqui no bairro Floresta. Um beijo, um abraço no coração de todo mundo. O proponente da homenagem, hoje ele é doutor, né? Do Ministério Público, doutor Carlos Menegatti, que reuniu a turma lá. Então, 35 anos de formatura, Colégio Marista São Pedro. Estamos todos juntos nessa. Tá certo. Mais de 50 anos, todo mundo. Parabéns, então, parabenizando todo o pessoal. Agora a expectativa é essa, né? É saber aí o que será, como a gente analisou e comentou no primeiro bloco, o que será o Grêmio com o Caixinha, né? O novo técnico, a nova comissão técnica, mudança no departamento de futebol, e o Internacional, né, Mauri, o que irá fazer com a reprovação da debênture, porque a dívida internacional, olha, está em torno de 700, 800 milhões, logo está chegando a 1 bilhão, né? Aí, Cadu, então, para finalizar, assim, debênture, tenho convicção que o corpo técnico nacional convencerá os bancos e sairá debênture. E, fechando minha fala hoje, que eu falei demais mesmo, política faz parte da vida, faz parte do Conselho do Inter, faz parte de tudo. Tem política assim, mas não é esse reducionismo, é só política de ambos os lados. Não, até porque a eleição falta 2 anos e quase 2 anos e meio. Eu quero mandar um abraço para a gurizada do S-Parque Estacionamento, na Andrade Neves, que estão lá assistindo o programa. Que maravilha, a audiência sempre qualificada. E o Grêmio é isso, né? Um novo Grêmio agora, com um novo departamento de futebol, Rossá, também, né, o Guto, e comissão técnica, com o Caixinha, novo preparador físico, novo treinador de goleiros, enfim, né? Veremos aí. Mas tem aí muitos assuntos para rodar até o Natal, até o Novo, até a volta, né, dos jogadores que se apresentam no dia 6 de janeiro e logo depois, 21 e 22, já teremos o Campeonato Gaúcho, que estamos definindo, né, como um gauchão mundial, FIFA, né, até porque o Grêmio querendo o octacampeonato, se igualar ao Inter, e o Inter, evidentemente, querendo evitar tudo isso. E tem o Fabiano Dait Maninho, que é o novo técnico da base, né? Sim, da base. Né? Dá o inédito título da Copinha São Paulo. Bom, hoje a gente vai se dividir, né, nós temos aí agora, né, os destaques da Associação dos Cronistas Esportivos, premiando os melhores de 2024, mas depois tem aquela passagem tradicional, como sempre, do Barranco. O restaurante Cascarinha mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Complexo do Barranco sempre à disposição, né? Esquecendo as promoções que você tem no Barranquinho, sempre de terça a domingo. Você curte onde você quiser, tem delivery, takeaway, ter entrega, senão fica privado nunca as delícias do Barranco do Barranquinho. Eu sempre estou lá a qualquer local, sempre saboreando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Moro. Está aí, a revenda da Avenida Ipiranga 8113, o Jeff está lá para dar toda a assessoria que você precisa para o seu Kia. Ao lado, aí, né, o Jeff também, toda assistência para os adeptos 2 horas na Suzuki São Moro. Preço e qualidade, só tem o caminho, o slogan de estudo, né? Economizar e comprar bem, se você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Fumagalli, obrigado, Fiorinho, obrigado, Mauri. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Não esquecendo, tem meu canal, não viu ao vivo, qualquer hora do dia, da noite, né? 2 toques no numeral, Cadu Oliveira, né? Vai lá, escreva, compartilhe, dê o seu like, né? E você vê como ficar melhor para você. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.